Glória a Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a seguir. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera, à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, o Jairo, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Louvado seja Deus por sua eterna e bendita palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, amada igreja de Jesus, você que nos acompanha aí pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube da nossa igreja, eu quero falar nesta noite com vocês um pouquinho sobre esse nosso Salvador, esse nosso Jesus,
e perceber com vocês que Jesus tem poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Jesus tem poder sobre a enfermidade e a morte. O ano era de 1985. O deão da Universidade Batista, hoje chamada Liberty University, lá nos Estados Unidos, chamado Vernon Brewer, um deão que era muito querido por todos os alunos. De repente, chegou a notícia de que ele estava com câncer. E aí, as pessoas compadecidas, porque ele era um homem muito querido, começaram a orar. Naquele tempo, 1985, tinham 5.000 alunos, e eles se prepararam então para fazer um tempo de oração e um tempo de jejum por este deão. Se prepararam e começaram a orar e jejuar 24 horas. Aquele homem, o deão, seu Verne, ele foi para a cirurgia, tirou 2,5 kg de massa de câncer do seu peito. Fez a quimioterapia, fez radioterapia, e depois disso o câncer nunca mais apareceu. Esse testemunho está num livro que se chama O Poder Revolucionário do Jejum. E quando esse homem escreveu sobre este livro, já tinha se passado 10 anos, e esse deão era o seu amigo, e esse deão continuava curado para a glória de Deus. O câncer não voltou. O texto que a gente leu nesta noite é um texto que mostra o poder de Jesus. Poder de Jesus. E é isso que Marcos está insistindo em mostrar para nós, os seus leitores. No capítulo 4, dos versículos 35 até o 41, Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Ele diz: acalma-te, tempestade, e a tempestade se acalma. Ele atravessa o mar da Galileia e vai para Gerasa. Lá em Gerasa tem um homem terrivelmente possesso, um homem com uma legião de demônios, e o Senhor expulsa aqueles demônios. Aqueles capetas se prostram diante de Jesus, reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus. Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder no reino espiritual, e agora no nosso texto Marcos está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele também tem poder sobre a enfermidade que há 12 anos assolava aquela mulher, e também sobre a morte que assolou a vida daquela menininha, filha de Jairo. Acompanhe então comigo, para que nós possamos perceber melhor os ensinamentos do evangelista Marcos, do Senhor Jesus, para as nossas vidas nesta noite. Olhemos para o versículo de número 21, por favor, tenha sua Bíblia aberta. Versículo 21 começa dizendo: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar. Então, nós estamos pregando sequencialmente. Nosso desejo do coração é que vocês aprendam o Evangelho de Marcos. Então esse versículo 21 está dentro de um contexto do capítulo 5, que está dentro de um contexto do capítulo 4, e lá no capítulo 4 Jesus atravessou o mar junto com os seus discípulos, enfrentou uma grande tempestade e chegou no lado leste do mar da Galileia. E quando ele expulsou aqueles demônios, vieram os empresários daquela cidade, os criadores de porcos, e falaram para Jesus: Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Então agora Jesus volta de novo lá para Cafarnaum, e lá em Cafarnaum tem uma multidão esperando Jesus. O que Marcos quer nos ensinar? Marcos quer nos ensinar que pessoas vão rejeitar Jesus, e que pessoas
encontrarão Jesus e se entregarão a Ele, como é o caso da mulher do fluxo de sangue e também o Jairo, aquele líder da sinagoga. Que nesta noite, irmãos, ninguém saia daqui sem receber Jesus. Que nesta noite, pessoas que estão nos ouvindo nessa transmissão online, possam se curvar diante do Senhor Jesus. Mas tem mais, esse versículo diz mais para nós. Quando Jesus e os discípulos estavam vindo no barquinho, veio uma tempestade assustadora, eles quase morreram, os discípulos de Jesus, e agora eles precisam fazer o mesmo caminho de volta. O que isso significa? Significa que quando nós andamos com Jesus, mesmo que o mar da vida nos assuste, mesmo que o mar da vida cause traumas em nós, com Jesus é possível refazer a caminhada. Com Jesus é possível transitar novamente por lugares onde nós somos machucados e assustados. Com Jesus é possível vencer os traumas da vida, as barreiras da vida, as tristezas da vida. Com Jesus nós não precisamos ficar engessados, nós não precisamos ficar paralisados. O Senhor Jesus nos ajuda a vencer os traumas da vida, os sustos da vida. Então com Jesus é possível fazer de novo o caminho por onde nós fomos assustados. Louvado seja Deus. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. O que Marcos vai fazer para nós aqui nesta noite? Ele vai mostrar a história de um homem chamado Jairo, que é interrompida pela história de uma mulher que nem nome tem, mas que sofre muito. Uma mulher que está tendo muitas dificuldades de relacionamentos. Jairo, que era o chefe da sinagoga, possivelmente era um homem muito rico. Essa mulher é uma mulher muito pobre. Na sinagoga tinha pelo menos 7 chefes, 7 presbíteros. Todos esses presbíteros, chefes da sinagoga, líderes da sinagoga, eram pessoas financeiramente muito bem resolvidas. Então nós temos um homem rico, nós temos um homem de status social, e nós temos uma mulher que já perdeu tudo, uma mulher doente, uma mulher que é considerada uma mulher impura cerimonialmente, uma mulher que vive em isolamento social. Então o que Marcos quer mostrar para nós? Que a bondade de Jesus, a compaixão de Jesus, não é só para os pobres, e também não é só para os ricos. O Senhor Jesus, Ele não vê classes sociais, o Senhor Jesus vê pessoas, o Senhor Jesus enxerga pessoas, o Senhor contempla as necessidades nos corações das pessoas. É isso que o Senhor Jesus faz. Então não importa se você é branco, se você é moreno, se você é negro, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se nós fizermos como Jairo fez, e como esta mulher fez, colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus, o Senhor Jesus, por sua bondade, compaixão, misericórdia, Ele pode abençoar você, não é amanhã, nem ontem, o Senhor Jesus pode abençoar você hoje, aqui, agora, para o louvor do nome dEle, aleluia. Como é gostoso, irmãos, estudar um texto à luz do seu contexto. Por quê? Porque Jairo está se prostrando diante de Jesus. Na semana passada, nós percebemos que os diabos se prostraram diante de Jesus, os demônios se prostraram diante de Jesus. Mas os empresários gerazenos não se prostraram diante de Jesus, não se curvaram diante do Senhor Jesus. Mas o desejo de Deus, ao enviar seu Filho a esta terra, ao amar o mundo de tal maneira e entregar o seu Filho nesta terra por mim e por você, é que nós nos prostremos,
nós nos curvemos diante do Senhor Jesus. O que esse texto quer dizer para nós? Que pessoas vão se prostrar diante de Jesus, e pessoas vão rejeitar Jesus. Na vida funciona assim, pessoas vão nos amar, mas pessoas vão nos rejeitar. Você não é melhor do que Jesus, eu não sou melhor do que Jesus, e nós não estamos imunes a estas coisas. Seremos rejeitados e seremos amados. E nesse lado do mar da vida, se formos rejeitados por todos, precisamos criar músculo espiritual, a tal ponto de entendermos que quando passarmos o mar desta vida, como Jesus passou o mar da Galileia, do outro lado, nós teremos um Deus que sempre nos amou e que nunca irá nos rejeitar. Aleluia! Verso 23. Depois que Jairo se prostrou, insistentemente lhe suplicou a Jesus: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Se você está acompanhando a exposição do Evangelho de Marcos, você já sabe que as pessoas acreditam que Jesus tem poder. E elas acreditam que Jesus, quando encosta em alguém, quando Jesus toca em alguém, algo sobrenatural acontece. Isso começou lá no capítulo 1, quando a sogra de Pedro estava doente. Jesus então pegou-a pela mão, encostou nela e ela foi imediatamente curada. Lá no capítulo 1 ainda, vem um homem, um leproso, que também não podia tocar em ninguém e nem ser tocado por ninguém. Ele vem até Jesus e Jesus toca nele. Quando Jesus toca naquele leproso, ele é imediatamente curado. E essas notícias, irmão, correm por aí. Tem um homem lá que, se ele encosta em você, o milagre acontece. Tem um homem lá, um tal de Jesus, um Nazareno, se encostar nele, acontece. Se ele colocar a mão dele sobre a sua vida, algo sobrenatural vai acontecer. E é isso que Jairo quer. Senhor, vem, impõe as mãos sobre a minha filha. Irmãos, o mais impressionante, o mais lindo do Evangelho de Marcos, é que lá no final do capítulo, eu até convido você para abrir, Marcos 16, abre lá. Olha o que é o mais fascinante aqui, o que o Senhor delega àqueles que são seus discípulos, aqueles que vivem na presença dEle, aqueles que amam, aqueles que querem fazer a obra dEle, aqueles que estão dispostos a amá-lo, a ter intimidade com Ele, a servir a outros. Olha só o que o Senhor delega, Ele delega uma autoridade. Marcos 16, verso 18. Marcos 16, verso 18. Olha lá o que diz. Acharam, amém? Amém? Fala bem mais alto, amém? Pegarão em? E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará? Agora a parte. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quem crê nessa palavra? Já ouviu falar dessas coisas? Tem um homem lá, que se você se coloca debaixo da autoridade dele, estar debaixo das mãos de Jesus é receber a autoridade dele, é entender que ele tem uma autoridade espiritual divina, ele é Deus. Algo vai acontecer. Agora, irmãos, é claro, né? Nós somos maduros espiritualmente, nós sabemos que nem todas as pessoas serão curadas, que nem todas as pessoas que nós impusermos as mãos receberão a bênção. Por quê? Porque Deus tem os seus planos. E nesta vida, todos nós vamos morrer. Se todo mundo recebesse o milagre e a cura,
quando recebesse uma oração por imposição de mão, ninguém ia morrer mais. Então tem alguém morrendo, vai lá, recebe uma oração, não morre mais. O plano de Deus para nós não é esse. Agora, presta atenção, aprende isso, maturidade espiritual, cristão aí que está com o coração centrado em Deus. O fato de Jesus não curar todas as pessoas, de Deus não curar todas as pessoas, não significa e nem impede que eu e vocês oremos para que o milagre aconteça. Porque há um extremo no meio evangélico hoje. De um lado, os sensacionalistas, aqueles que acham que o Senhor não faz mais nada, que tudo cessou. Por outro lado, tem os pentecostais, neopentecostais, que fazem aberrações dentro da casa do Senhor, tentando fabricar o milagre. Não, não é assim. Nós simplesmente oramos, cremos, confiamos, entregamos tudo nas mãos do Senhor, e se Ele quiser, o milagre acontece, e se Ele quiser, a cura divina vem, e o nome dEle é glorificado. O fato é que o Senhor ainda, segundo a sua soberana vontade, Ele ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. Nós somos cristãos centrados, irmãos, cristãos maduros, cristãos equilibrados, amém? Versículo 24 vai continuar, Jesus foi com ele, agora uma grande multidão o seguia e comprimindo-o, grande multidão o seguia comprimindo-o. O evangelista Marcos, ele colocou isso aqui de propósito. Nós já lemos a história, a gente sabe o final. Mas quem está lendo a história pela primeira vez, não sabe o significado, porque a razão. Marcos colocou, a multidão comprimia Jesus. Sabe comprimido lá que você compra na farmácia? Que é bem apertadinho mesmo assim, que se torna sólido. É isso que está acontecendo aqui. O pessoal está encostando em Jesus, está apertando Jesus. E ele não colocou isso aqui à toa. Porque mais para frente, o que Jesus vai perguntar? Jesus vai perguntar o quê? Quem me tocou? Verso 25. Aconteceu que certa mulher, a mulher não tem nome, gente. Não sabemos quem é essa mulher. Hoje não sabemos. Naquela época o pessoal sabia, mas nós não sabemos. Uma mulher sofria 12 anos de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo de mal a pior. De mal a pior. Esse texto deixa claro para nós, de novo o equilíbrio, que nós precisamos dos médicos, que nós acreditamos na ciência, que nós também acreditamos que a graça comum de Deus é uma bênção para todos os cristãos. Mas nós sabemos que a tecnologia avançada, nós também sabemos que a medicina avançada, nós também sabemos que a ciência avançada, ela não pode substituir Deus. Então tem gente, cristãos, que não vai no médico, porque ele acredita que Deus pode curar. Tem outro cristão que nem pede para Deus curar, porque ele já tem à disposição dele a medicina. Meus irmãos, um cristão equilibrado, ele faz o quê? As duas coisas. Quando eu dou um remédio para os meus filhos, ou eu tomo um remédio, eu digo para Deus: Senhor, usa esse medicamento para que eu seja curado. Esse é o cristão equilibrado. Mas chegará momento, como era o caso desta mulher,
em que a medicina não podia fazer mais nada, onde a ciência e a tecnologia não podia ajudar aquela mulher naquele momento. Há 12 anos ela derramava sangue, era um sofrimento terrível. O versículo 26 diz que os médicos não tinham solução para aquela mulher, e a vida financeira dela estava negativa, estava no vermelho. Mas é tão bonita a história do Evangelho, porque na história do Evangelho, na narrativa desse texto tão lindo e tão amado por todos nós, nós sabemos que a história ainda não tinha acabado. Talvez algumas pessoas tinham feito uma rifa para juntar dinheiro, para ajudar aquela mulher a procurar um médico especialista que não atendia pelo SUS, que não atendia por convênio, era só no particular. Cristão não faz rifa, tá, gente? Cristão, se ele tem o dinheiro, ele abençoa. Ele não compra rifa, ele dá o dinheiro, ele abençoa. Mas ali naquela sociedade, quem sabe eles estavam fazendo isso, fazendo uma ação entre amigos, querendo arrecadar dinheiro para ajudar aquela mulher. Mas o texto diz que as coisas estavam indo de mal a pior. Cada dia as coisas estavam piores para aquela mulher. Talvez você conhece alguém cuja vida está indo de mal a pior. Talvez a sua vida está indo de mal a pior. No seu gráfico espiritual, no seu gráfico financeiro, no seu gráfico familiar, no seu gráfico de relacionamentos, está só caindo, só caindo, só caindo. Esse texto mostra para nós que, muito embora essa mulher tinha perdido tudo, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, a esperança dela reacende, se fortalece, floresce. E o versículo 27 diz então para nós: tendo ouvido a fama de Jesus, então ela ouviu a fama de Jesus. A história dessa mulher diz que ela tinha um problema no útero, que ela tinha uma lesão, quem sabe na vulva, quem sabe nos lábios vaginais, quem sabe era um câncer no colo do útero, 12 anos jorrando sangue. Sangue na Bíblia é vida, e se ela está jogando o sangue fora, ela está perdendo a vida. Mas se ela tem um problema na região do útero, os ouvidos dela, que fica ali no crânio, os ouvidos dela são perfeitos, e por esse ouvido ela ouve falar de Jesus, e agora essa mensagem de Jesus desce para o coração dela, e os ouvidos do coração dela também são ouvidos bons, são aqueles tipos de ouvidos que Marcos já falou lá no capítulo 4, na parábola do semeador, aqueles ouvidos que Jesus diz: quem tem ouvidos ouça, e ela ouviu, e o coração dela recebeu fé verdadeira, e o coração dela se encheu de esperança, e o coração dela acreditou em Jesus, e agora, enquanto Jairo pede para Jesus ir até a filha dele para tocar nela, agora essa mulher diz: eu não vou pedir para Jesus me tocar não, eu mesmo vou até Jesus, e não preciso nem tocar nele, eu vou tocar só na veste dele, e eu serei curada. Que fé maravilhosa! Essa fé que o Espírito Santo implanta no nosso coração, aleluia! Graças a Deus. O que a fé faz, meus irmãos? A fé é maravilhosa, a fé em Cristo.
A fé em Cristo nos leva a Cristo. A fé em Cristo não nos leva a outros lugares. A fé em Cristo nos leva a Cristo. Se a sua fé é uma fé em Cristo, você vai querer ir a Cristo. E Ele nos deixou os meios de graça comuns para nós irmos a Ele. Nós vamos a Ele pela oração. Nós vamos a Ele pela leitura da palavra. Nós vamos a Ele naquelas reuniões que a igreja promove. No domingo de manhã, a gente aprende dele na escola dominical. No domingo à noite, a gente vem adorá-lo na beleza da sua santidade. Na terça-feira à noite, a gente vem orar como igreja. A fé em Cristo me leva a Cristo. A fé em Cristo me leva a estar perto de Cristo e a desejar Cristo. Aleluia! A fé em Cristo, como aconteceu com aquela mulher, nos ajuda a enxergar o que deve ser, mesmo o que ainda não seja, mas crê que como deve ser, será. Ela sabia como que tinha que ser, mas não era. Mas a fé mostrava para ela como iria ser. Por isso ela vai até Jesus e ela quer tocar nas vestes de Jesus. Ela sabe como pode ser se ela se achegar a Jesus. Por isso, o versículo 28 diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Não preciso nem tocar nem no fio de cabelo dele, não. Só tocar nas vestes, eu creio que eu serei curada. O versículo 29 complementa dizendo: e logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Agora, o versículo 30 conta para nós que Jesus reconheceu que dele saiu virtude, dele saiu poder. O que Marcos quer nos informar aqui? Marcos quer mostrar para a sua audiência original, que é a igreja de Roma, e quer mostrar para nós aqui, mais uma vez, que Jesus tem poder, que Jesus é poderoso. Por isso ele dá essa ênfase no versículo de número 30. Jesus reconheceu imediatamente que dele saíra poder. E aí ele vai perguntar, virando-se para a multidão: quem me tocou nas vestes? Irmãos, aconteceu algo sobrenatural ali. Tem gente especialista em roubo, que você está passando na rua, ele pega a sua carteira e você nem percebe nada. Ele rouba um objeto que está nas suas vestes e você nem percebe nada. Isso não é coisa só de filme, não. Acontece na vida real. Agora aqui a multidão está encostando em Jesus, esfregando em Jesus, comprimindo Jesus. Ele, opa, aconteceu algo diferente aqui. Saiu virtude da minha vida. E ele pergunta para os discípulos: quem me tocou nas vestes? Você pode imaginar essa cena? Os discípulos erguendo os ombros, erguendo as mãos, com os olhos arregalados, olhando uns para os outros. Como assim? Não estou entendendo Jesus, não. Como assim? Quem te tocou? O verso 31, responderam os discípulos: a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Verso 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Agora o olhar de Jesus está sobre aquela mulher. Mas durante esses 12 anos, que tipo de olhar estava sobre aquela mulher?
como aquela mulher era vista pela sociedade. Talvez o olhar de algumas pessoas para aquela mulher era um olhar de dó. Tadinha, perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu a família, porque era cerimonialmente impura, perdeu as finanças, perdeu a saúde, perdeu os relacionamentos. Tadinha daquela mulher, tadinha dela. Talvez alguém que tinha inveja dela, no coração, olhava com uns olhos dizendo: achei pouco, bem feito, deveria ter morrido. Tem gente assim no mundo, meus irmãos. Tem gente assim no mundo. Talvez algumas pessoas olhavam com preconceito para aquela mulher, porque ela era impura por causa do sangue. Lembrem-se que absorvente é uma coisa recente. Se você perguntar para sua vovó se ela conhecia o absorvente, não tinha isso não, é algo recente. E aí as pessoas olhavam para ela: não toca em mim não, fica longe de mim, porque na lei de Israel, se você é tocado ou toca em alguém cerimonialmente impuro, você também tem que se isolar de manhã até o fim da tarde. Opa, chega perto não. Talvez era o olhar de preocupação da família. O pai e a mãe vendo a filha derramando sangue durante 12 anos. O esposo que não podia mais ter intimidade com ela. De acordo com as leis de Israel, estabelecida lá em Levítico, ela não podia viver no mesmo ambiente da casa que os familiares. Um olhar de preocupação. Mas agora, o olhar que está sobre ela é um olhar de Jesus. E o olhar de Jesus é um olhar de compaixão, é um olhar de poder. E esse olhar de Jesus é que muda tudo na vida daquela mulher. Oh, meus irmãos, nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. O povo da fé acredita que os olhos do Senhor estão atentos sobre as nossas vidas todos os dias. Aleluia. Os olhos da fé. Louvado seja Deus. Verso 33. Então a mulher atemorizada e tremendo. Então aqui não é que a mulher estava com medo de Jesus. Aqui a ideia, irmãos, irmãs, é que ela percebeu que quando ela realmente tocou nas vestes de Jesus, o sangramento parou. O sangramento estancou imediatamente. Irmãos, fazia 12 anos que aquela mulher vivia umedecida com sangue. E agora, ela sente que o fluxo parou. Ela fica maravilhada. E ela experimenta que tocar em Jesus, que ir até Jesus, é algo sobrenatural. É como se ela estivesse diante de uma pessoa que ela nunca conheceu antes na vida dela, e é isso mesmo. Que é a mesma coisa que aconteceu lá no capítulo 4, versos 35 a 41, quando os discípulos, naquela tempestade temerosa, veem Jesus dizer: acalma-te, tempestade. O versículo de número 41 do capítulo 4 diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse mesmo temor no coração dos discípulos é o mesmo temor no coração desta mulher. Quem é esse que eu toco nas vestes dele e ele faz um milagre acontecer na minha vida? O nome dele é Jesus, amém, irmãos? A ele toda a glória, amém? Então a mulher, vendo aquela situação,
estando consciente do que aconteceu na vida dela, ela vai e declara para Jesus toda a verdade. Agora, no versículo 34, está a essência do que Deus, do que Jesus, o Espírito Santo espera de nós. É aqui, no versículo 34, que está a essência desse texto para as nossas vidas. Ele lhe disse, Jesus disse para a mulher, filha. Primeira coisa, aquela mulher não era filha de Deus até aquele momento. Quando ela tem essa experiência com Jesus, ela se torna uma filha. Nós não sabemos ainda o nome dela, mas nós sabemos que ela recebeu uma nova filiação. Conforme diz o Evangelho de João no capítulo 1, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quantos crerem nele, lhes será dado o direito de se tornar filho de Deus. Nesse momento, ela ganha uma paternidade espiritual. Agora o Criador de todas as coisas, agora aquele que fez o corpo daquela mulher, ele também é o pai daquela mulher. Ela se tornou uma filha. Alguém aqui nesta noite ainda não é filho de Deus? Alguém nesta noite ainda não é filha de Deus? Você precisa se entregar a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quem já é filho e filha de Deus, diga graças a Deus. Depois, há um destaque para a fé. Filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, a fé que acredita em Jesus promove algumas coisas. A fé que vai ao encontro de Jesus produz alguns resultados. Tem algumas consequências. Primeira, salvação. E aqui, irmãos, a palavra sotéria no grego é uma salvação mais ampla. É uma salvação pontual das nossas necessidades. O Senhor vem ao nosso socorro e nos ajuda nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas enfermidades, nos nossos problemas. Mas também é a salvação eterna. A nossa fé em Cristo produz esses resultados. Salvação. Depois, produz paz. Aquela mulher vivia um conflito interior durante 12 anos, mas agora ela recebeu a paz de Deus. Oh, irmãos, como é gostoso quando a gente deita, coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Como é gostoso, irmãos, quando o Espírito Santo revela a palavra de Deus, o Evangelho para nós. E agora a gente não tem mais aquela preocupação de que a ira de Deus, o juízo de Deus vai cair sobre a nossa vida, porque nós cremos em Jesus e Jesus já foi julgado por Deus em nosso lugar. Que maravilha ter essa paz no coração. Que maravilha poder viver uma vida espiritual, onde eu e vocês não precisamos mais temer o diabo, porque nós estamos em Cristo Jesus, e aquele que é de Cristo Jesus, diz 1 de João, o diabo não pode tocar. Oh, paz gloriosa que nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa crença no Senhor Jesus. E por fim, esta fé maravilhosa que nos conduz a Cristo, que nos leva a Cristo, além de produzir salvação, paz, ela também produz, especificamente aqui no texto, a libertação daquele mal. Eu creio, irmãos, debaixo da vontade soberana, debaixo da graça e debaixo da misericórdia de Deus,
que o Senhor pode nos livrar dos males que assolam a nossa vida. Hoje de manhã, depois da escola bíblica dominical, eu bati um papo com o presbítero Léo. Presbítero Léo, irmãos, o ano passado andava capengando aqui na igreja, estava com tontura, não aguentava ficar em pé direito, né, presbítero Léo? Não escutava direito, dava até raiva de conversar com ele, contava a história, só depois que terminava a história ele falava: pastor, não entendi nada, não estou escutando direito. Levantava daquele lugarzinho ali, já ia encostando na parede assim para não cair, né, Léo? Já ia, encostava assim, ó. Hoje, irmãos, o homem está bom aí, ó, para a glória de Deus. O Senhor é misericordioso e o Senhor é bom. E precisamos confiar nele para a glória do Senhor. Quem diz amém para essa palavra? Vamos continuar o texto. Vou acelerar um pouquinho. Versículo 35. Jesus falava ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Opa, chegou uma turma aqui agora, e essa turma olha para Jesus como um mestre, mas não olha para Jesus como alguém que tem todo o poder. Então a palavra deles para o Jairo é: rapaz, não incomoda mais Jesus não tem mais jeito, sua filha não respira mais, ela não tem mais o fôlego de vida. Agora, olha que bacana, irmãos, quando a gente estuda o texto dentro do contexto. Agora a gente consegue entender porque Jesus fez questão de perguntar, momentos anteriores: quem me tocou? Quem me tocou? Jesus podia ter ficado quietinho. Jesus poderia ter ficado, a mulher já tinha curado, ele sabia que dele saiu poder, dele saiu virtude. Jesus podia ter ficado quietinho. Mas Jesus fez questão de mostrar que alguém tinha tocado nele e que aquela mulher, que possivelmente era conhecida da multidão, recebera o milagre. Por quê? Porque quando o milagre é testemunhado, isso gera fé na vida das pessoas. E agora Jairo, com essa notícia tão horrível, tão difícil, tão complicada, sua filha já morreu, nesse exato momento, a fé de Jairo podia desfalecer. Mas agora, Jairo, que acabou de ouvir o testemunho, que acabou de perceber que o Senhor fez algo sobrenatural e tremendo numa mulher que sofria há 12 anos e que sua filha também tem 12 anos de idade, agora a fé de Jairo está pronta para receber essa notícia ruim, para receber essa notícia tão difícil, essa notícia complicada, para receber esse balde de água fria. Quem está entendendo? Você percebe duas coisas aqui. Primeiro, Jesus conhece o futuro. Por isso ele faz coisas hoje, nos preparando para o futuro. Mesmo coisas que eu e você às vezes não entendemos. Eu não entendo por que aconteceu isso. Por exemplo, Jairo: Senhor, a minha filha está morrendo. Vamos lá. E Jesus está indo com Jairo. Mas de repente entra uma mulher no meio, interrompe a jornada. Senhor, eu não entendo. Deus, por que isso aconteceu? A gente já estava a caminho, minha filha está mal, está quase morrendo, por que isso aconteceu? Você já viveu um momento assim? De perguntar: Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? Eu não estou entendendo nada, Senhor, não estou entendendo mais nada. Por que isso aconteceu? Gente, um cristão de verdade, um cristão que coloca a vida em Cristo, ele acredita que o Senhor Jesus está no controle de toda a sua história. De dia, de tarde, de noite, de madrugada, Jesus está no controle da sua história. Essa é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Nessa transição da mulher com hemorragia curada agora,
para esse homem que recebeu essa notícia tão triste. Agora, por que o Senhor Jesus também fez esse milagre? Por que Jesus, ele fez questão de perguntar quem me tocou? Porque milagres, eles são realizados, primeiro, para a glória de Deus. E milagres são feitos para que eles sejam testemunhados. De novo, dentro do contexto, quando Jesus liberta aquele homem de Gerasa, possuído por uma multidão de demônios, e depois que aquele homem é liberto, conforme vimos semana passada, o homem diz: Senhor, eu quero ir com o Senhor, eu quero seguir o Senhor. Jesus disse: não vem não, volta para a sua casa e para os teus, e fala para eles o que eu fiz na sua vida. Conta um milagre, irmão. Conta o que Jesus está fazendo na sua vida. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Conta, irmão, conta, irmã, como Jesus te libertou daquele pecado. Conta, isso vai trazer glória para Deus. Conta, irmão, conta, irmã, como Jesus abençoou a sua vida financeira. Conta. Conta, meu irmão, minha irmã, como o Senhor tem salvado o seu casamento. Conta, meu irmão, o milagre de ter os seus filhos plantados na casa do Senhor. Conta como Jesus te alcançou lá do mundo das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Meu irmão, minha irmã, abre essa boca, seja um instrumento de Deus, fala do que Deus tem feito na sua vida. Os milagres do Senhor são feitos para serem contados. Agora, é possível que com o passar do tempo, o nosso conceito de milagre ele foi alterado. Por que eu digo isso? Porque às vezes, irmãos, nós esquecemos que só o fato de nós estarmos aqui respirando nesse momento é um milagre. Nós esquecemos às vezes do fato de que esse local de reunião de cultos está com aquelas portas abertas, é um milagre. O fato de nós ainda termos essa liberdade espiritual de nos congregarmos aqui como nós estamos fazendo hoje, ainda é um milagre. Irmãos, quem comeu hoje, diga graças a Deus. Quem jejuou, diga amém. Ó, tanta gente que jejuou, hein? Que coisa boa! Aleluia! Gente, milhares de pessoas hoje no mundo não tinham o que comer e não tinham o que beber. Então, se você almoçou hoje, se você se alimentou, irmãos, isso é um milagre. Isso também é um milagre. Amém, gente? Vamos para o texto. Versículo 36, Jesus chega com a palavra e diz: sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esse é o meu desafio e o seu desafio. Coisa ruim está acontecendo toda hora. Notícia ruim está acontecendo toda hora. Tragédia está acontecendo toda hora. O diabo tentando desviar você da presença de Deus está acontecendo toda hora. A palavra de Jesus para você nesta noite, para mim, para nós, para o povo de Deus é: não temas, crê somente. Creia. Deposite sua fé no Senhor. Descansa o seu coração em Deus. Continua exercendo as suas responsabilidades. Ora, jejua, lê a Bíblia, vem no culto, vem na escola dominical, vem na terça de oração. Se puder, participa da tarde da bênção. Vem, faz a sua parte. Coloca a sua confiança. Descansa no Senhor Jesus. O texto continua dizendo: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Tem hora que gente ruim a gente deixa para trás.
Mas algumas pessoas acompanharam Jesus, Pedro, Tiago e João. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Jesus tinha 4 círculos de amizade. Você lembra quais são? 120 lá do dia do Pentecoste, 120. Estavam reunidos lá no cenáculo. Depois os 70 que ele enviou. Depois os 12. E depois dos 12, 3. Pedro, Tiago e João. Tem certas coisas na vida da gente que é só para quem é mais perto de nós, né? Não é verdade? Sim ou não? Esse momento extraordinário aqui é para quem era mais perto de Jesus. Para quem tinha mais intimidade com Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas tem coisas, irmãos, que só quem é íntimo de Jesus vai ver. Tem gente que se reúne com Jesus só domingo no culto à noite. Tem gente que se reúne todo dia em casa, tem um momento devocional dele com Jesus. O fato é que quem é íntimo de Jesus vai ver Jesus fazer coisas extraordinárias. Por isso, como pastor, eu incentivo você, para de escutar música mundana, coloca uma música espiritual para você ouvir. Se você puder desenvolver o seu plano de leitura bíblica, se aproxima de Jesus por meio das Escrituras. Eu sei que maratonar séries na televisão é bom, depende do que você assiste. Mas faz um propósito, não, eu vou renunciar a essa série aqui, para eu ficar mais perto de Jesus. E quando você fizer isso, você vai começar a ver coisas maravilhosas que o Senhor Jesus faz. Verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou com ela onde ela estava. E entrou com ele onde ela estava. O que esses 2 versículos querem dizer para nós? Que tem gente, de novo, que não vai crer em Jesus. Que tem gente que não vai confiar em Jesus. Jesus vai dar a palavra dele, ela não morreu, as pessoas vão dar risada. Nós vamos falar para as pessoas, se você não receber Jesus, o seu destino é o inferno, elas vão dar risada. Nós vamos falar para as pessoas, é necessário você perdoar o seu próximo, você perdoar o seu irmão, elas vão dar risada. Nós vamos falar para as pessoas, o seu pecado ofende a santidade de Deus, elas vão dar risada. Sempre terão pessoas que zombarão, que rirão da palavra de Jesus. Mas Jesus faz maravilhas na vida das pessoas que acreditam nele. Então Jesus vai para o quarto, onde aquela menina estava ali já morta. Versículo de número 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Essa frase aqui é uma frase em aramaico, Talita cumi, que o Marcos traduz para os seus ouvintes, para os seus leitores, lá de Roma. Não é, irmãos, uma frase mágica. Jesus não era mágico. Jesus era um Deus. Um Deus que muitas vezes usa metodologias diferentes.
Às vezes Ele toca, às vezes Ele libera uma palavra, às vezes Ele faz um barrinho, um lodo e coloca no olho das pessoas. Irmãos, a ênfase aqui não é no método que Jesus usa para fazer o que Ele faz. A ênfase é na pessoa dEle. Ele é poderoso e por isso Ele faz o que Ele faz. Verso 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O milagre aconteceu. Você pode imaginar a alegria daquela família aquela noite. Você pode imaginar o luto saindo de uma casa, a vida entrando. O luto sai e a tristeza do luto vai embora, mas a alegria da vida que chega permanece porque Jesus ressuscitou uma pessoa. Você pode imaginar agora aquela mãe dizendo para Jairo: Jairo, você é o melhor marido do mundo, Jairo. Porque se fosse outros maridos por aí, Jairo, tinha cruzado os braços, tinha dito: já foi, já morreu. Mas você não, Jairo. Você foi um homem de fé. Você saiu, teve uma atitude, você não é um marido banana, Jairo. Jairo, eu te amo tanto, mas a partir de hoje, Jairo, eu te amo muito mais, porque você é o cabeça mesmo desse lar. Jairo, você conduziu a nossa filha e a nossa casa hoje a Cristo, Jairo. Jairo, que marido maravilhoso que você é, Jairo. Imagina aquele pai, aquela mãe conversando a noite toda, não dormiram. Imagina aquela mãe agora depois da ressurreição, fazendo a comida para aquela menininha. Oh, meus irmãos, é a melhor carne da geladeira, é o melhor tempero que tem, é a melhor sopinha que aquela mãe nunca fez na vida dela. É isso que acontece quando nós vamos ao Senhor Jesus, irmãos. Jesus Cristo muda tudo. Enquanto o ministério de louvor chega aqui, eu não posso deixar um versículo, porque é exposição versículo por versículo, versículo 43, para a gente entender, né? Versículo 43, mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Agora, mais uma vez, Jesus volta ao silêncio messiânico. Jesus diz: não conta nada para ninguém não. Por quê? É muito importante a gente aprender. Nós já falamos isso porque isso já apareceu em outras vezes. E se apareceu outras vezes é porque é importante, a gente precisa saber. O Jesus que foi desenhado na cabeça dos judeus, era um Jesus político, era um líder religioso político, e não era esse Jesus que estava na frente deles. O Jesus que estava ali, era o Jesus que ia para a cruz, o Jesus que ia morrer pelos meus e pelos seus pecados. E se esse Jesus não está claro na cabeça das pessoas, de quem vai proclamar quem é Jesus, Jesus diz: não fala nada não, porque eu não sou esse Jesus da sua imaginação, eu sou o Jesus das Escrituras, é esse Jesus das Escrituras que eu quero que vocês sigam. Irmãos, é isso que eu estou tentando fazer aqui como pastor há 10 anos, o Jesus que nós queremos seguir, não é talvez o Jesus que você assiste na televisão não, não é o Jesus que você vai lá naquele lugar não, o Jesus que nós queremos, irmãos, adorar, servir, se render, se prostrar, é o Jesus da Bíblia, é o Jesus da Palavra de Deus. Quem diz amém? Jesus tem poder sobre a enfermidade e Jesus tem poder sobre a morte. A dona Fátima,
e o seu Daniel são 2 missionários que foram para a selva amazônica alcançar um povo que ainda é um povo dentro da selva amazônica que está para deixar de existir. 50% das crianças que nascem morrem. Os jovens bebem muito, não conseguem permanecer casados, e eles foram para lá. História real. Aprenderam o idioma, aprenderam a língua, e depois de um tempo começaram a evangelizar. Ela fez um curso para ser parteira, ele fez um curso de agronomia para plantar junto da tribo, porque essa tribo não sabe plantar, então tem uma época que é uma época que falta comida. E um dia os 2 estavam caçando um javali para comer, e de repente uma cobra picou a perna da dona Fátima, missionária de Jesus. Ela deu um grito, e o Daniel, o missionário, pegou a espingarda, matou a cobra, foi até a sua esposa, rasgou a calça dela, começou a chupar o sangue e jogar fora, chupar o sangue e jogar fora. O Daniel pegou a sua esposa, a missionária Fátima, colocou no ombro, colocou a espingarda de outro lado, e pegou a cobra, foi arrastando até chegar à tribo. Quando chegou na tribo, todo mundo começou a chorar, e começou na tradição da tribo a fazer um culto fúnebre, porque todo mundo sabia que uma pessoa que era picada por aquela cobra, depois de algumas horas estaria morta. Ali dentro da oca, os missionários, na dependência de Deus, conversando, ela começando a suar, ficando muito quente, ela pediu água para o seu esposo. O seu esposo saiu e foi até o lugar que tinha água com um balde para buscar água para ela, e ela começou a conversar com Deus, e ela dizia para Deus: Deus, eu não posso morrer agora, tem tanta coisa para eu fazer, agora que alguns corações estão abrindo-se para o Evangelho, eu não posso morrer agora, Senhor, eu tenho muito trabalho a fazer. Deus falou com ela: minha filha, talvez este seja o seu problema. Você tem trabalhado tanto, tanto, que você não tem mais tempo para mim. Você está fazendo a minha obra, mas você não está se relacionando mais comigo. Ela começou a chorar, se arrependeu, pediu perdão para o Senhor e disse: Senhor, eu quero me dedicar a minha vida inteiramente ao Senhor. Eu quero voltar a ter os meus momentos de intimidade com o Senhor. Naquele mesmo momento, a perna dela começou a esquentar, esquentar, esquentar. Era a ação de Deus curando a vida da Fátima. Quando Daniel voltou, a Fátima já estava curada. E no outro dia ela já estava normal. Irmãos, Jesus tem poder sobre a enfermidade e sobre a morte. Aleluia.